Olá, pessoal. Olá, mulheres, especialmente no dia de hoje. Sejam muito bem-vindas. E essa introdução está um pouquinho diferente porque o tema do nosso vídeo de hoje é dedicado a vocês. A gente vai falar hoje, então, sobre mulheres imigrantes e saúde mental, desafios silenciosos e caminhos de cuidado. Bom, eu sou a Clara Mendonça, estou aqui com a Tainá. Você já deve ter acompanhado a gente em algum outro vídeo, se não, é um prazer recebê-las aqui. E o tema de hoje é muito importante para nós, como mulheres, como profissionais, como imigrantes, e resolvemos fazer um vídeo dedicado a isso, porque sabemos que na sociedade as mulheres têm muito mais desafios a lidar, e no processo de imigração isso, infelizmente, não é diferente, né? A nossa mala está sempre um pouco mais cheia ali de coisas a resolver, a tratar, e é por isso que a gente vai falar sobre esse vídeo hoje. Vale dizer também, né, se você não viu nenhum vídeo anteriormente, nós estamos gravando uma sequência sobre o tema de saúde mental do imigrante, e que todos os vídeos são baseados em evidências científicas e na teoria cognitivo-comportamental, pois somos formadas em psicologia. Bom, dito isso, vamos falar então da jornada da migração feminina. Todas as pessoas, todas as mulheres migram com sonhos, com muita coragem e enfrentam desafios específicos. A gente sabe do machismo, da violência de gênero, do trabalho informal e da imagem que a mulher brasileira tem no mundo, né? Infelizmente, a gente sabe dos estigmas que nos são associados por aí. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Principalmente as mulheres que já emigraram e que estão em Portugal, que é a nossa realidade, de que vieram roubar maridos, que vieram fazer outras coisas ali. Então, não tem como não ser impactado por algum desses comentários ou de ver alguém que imigrou e que foi impactado por isso também. Além disso, né, temos o trabalho informal, a maternidade solo, seja que você já veio com uma criança para cá, um bebê para cá, ou seja, o caso de ter um bebê aqui, que especialmente é o meu caso, a gente já comentou isso num vídeo anterior, da dupla jornada sem rede de apoio e do racismo estrutural. E às vezes a gente ouve que o papel da mulher é cuidar de tudo, né? Temos a gente equilibrar todos os pratinhos, a gente tem que dar conta da maternidade, a gente tem que dar conta de conseguir um novo trabalho, a gente tem que dar conta de nos desafiar no mercado de trabalho diferente daquilo que a gente estava acostumado. E a nossa saúde mental sofre com isso, né? Tem uma sobrecarga emocional, vem a culpa, vem a ansiedade, vem aquela sensação de que a gente está cuidando de todo mundo, mas que ninguém está cuidando da gente. Isso é um dos pontos que nos motivou a falar num vídeo especialmente sobre esse assunto. Vou passar a palavra para a Tainá, que vai falar do nosso segundo tópico. Vamos dar continuidade aqui, pessoal, abordando a temática do impacto emocional da migração na saúde da mulher. E uma das coisas que é interessante a gente parar para refletir aqui são alguns dados da Organização Mundial de Saúde falando sobre os riscos psicossociais que existem dentro desse processo de imigração. Então, como nós já estamos abordando aqui, quando nós imigramos, nós passamos por várias situações simultaneamente. E isso acaba gerando alguns riscos. Por quê, pessoal? Às vezes a gente tem alguma situação, por exemplo, que pode estar desencadeando uma crise de ansiedade. Vamos nos recordar, por exemplo, da pandemia, na qual muitas empresas estavam fazendo demissão em massa. Então, isso fazia com que muitas pessoas começassem, né, a estar em um momento ali com essa apreensão, por falta de estabilidade, com esse receio de perder o emprego, como que eu vou pagar minhas contas, eu tenho filhos, eu tenho compromissos para estar ali, né, zelando e honrando no fim do mês. Então, isso era uma questão que começou a repercutir muito no emocional, essa instabilidade, tudo. E quando a gente traz para essa questão da imigração, muitas vezes a gente percebe que existe muitas instabilidades em vários setores da vida da pessoa.
É um momento que essa pessoa precisa se adaptar àquele local onde ela está se situando, como que as coisas funcionam, existe aquele choque cultural do primeiro momento, existem as dificuldades em si, muitas situações, você acaba, às vezes, escutando coisas que você, naquele momento, está já fragilizada, e existe tanto essa parte da xenofobia, do preconceito que existe de fato, mas existem também aquelas questões de situações no dia a dia de uma pessoa mal-humorada, de uma questão ou outra, mas o fato de você já estar fragilizada emocionalmente te faz questionar muito com relação à escolha que você fez, e aquilo começa a gerar um impacto muito maior. Então, tem essa incidência, né, dos riscos psicossociais para os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos. Nós percebemos que o burnout também, ele aparece muito dentro dessa população de imigrante, e aí entram muitas questões de que muitos imigrantes chegam e não estão ainda legalizados, vão para subempregos ali, não tem uma segurança trabalhista, são explorados em muitos dos casos, que leva a esses casos de burnout, de exaustão mental, esse esgotamento emocional, no qual está associado com o trabalho em si. Quantas vezes nós já escutamos relatos de pessoas que trabalham muito mais do que a carga horária, que é considerada ali pela lei, que não recebem essas horas extras, que passam por muitas situações de constrangimento, de assédio dentro desse contexto de trabalho, e que muitas vezes, por receio de perder aquele emprego, que é o que está lhe dando um sustento, né? Não tem uma rede de apoio, se acontecer alguma coisa ali, não tem um familiar próximo, não tem um amigo para estender a mão, então são pessoas que, infelizmente, precisam se submeter naquele momento por conta dessa questão salarial, por conta de ter essa segurança, enfim, no financeiro, né, para estar seguro de outras formas, né, na questão da segurança alimentar, em todas as outras questões ali, de conseguir se proporcionar esse mínimo ali, nessa questão ali do dia a dia. Então, esse impacto emocional da migração, como nós podemos perceber, ele vem de várias áreas aqui, de vários setores, e isso, de fato, pessoal, não é uma questão, assim, de fraqueza de uma pessoa. Às vezes a gente vê muitas pessoas comparando o sofrimento. Então, assim, se você não passou por isso no seu processo de imigração, eu fico feliz, né, justamente por você não ter passado. Tem muitas pessoas que comentam, eu não passei por nada disso, mas não diminua a dor e o sofrimento de outras pessoas, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, e aqui, esse projeto do Além de Sem Fronteiras é justamente de trazer acolhimento para pessoas que estão passando por repercussões emocionais dentro desse processo de imigração. Então, o nosso objetivo aqui é não trazer invisibilidade para esse sofrimento, porque ele é real, ele existe e ele precisa de um acolhimento, ele precisa de um suporte. Então, nessa questão aqui do impacto, a gente percebe que esse impacto emocional, ele vai repercutir sobre muitas áreas na vida dessa pessoa. E quando nós estamos falando sobre sofrimento, como a Clara tinha comentado aqui, nós trabalhamos com a terapia cognitivo-comportamental. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai ter uma forma de ver essas situações, de intervir, de nos psicoeducar, que é justamente trazer essas informações sobre todas essas questões que nós vivenciamos. E uma das coisas que ela fala é que muitas vezes os nossos pensamentos, eles podem influenciar o nosso comportamento e as nossas emoções. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, com relação as questões, né, da nossa vivência aqui na imigração. Por exemplo, se eu penso por conta de uma situação que eu sofri ali, eu penso, não vai dar certo, eu fiz errado, né, de ter vindo, eu me arrependi naquele momento, o que é que eu fiz da minha vida, por que que eu deixei tudo para trás para vir para cá, por conta de algo isolado, né, às vezes tem uma situação que desencadeia, mas por conta das vivências, como eu falei para vocês, são muitas vivências ali de forma intensa naquele momento, pode ser que a gente comece a ter esse tipo de pensamento.
E isso vai fazer com que eu muitas vezes me sinta mais ansiosa com relação às perspectivas de futuro, eu tenho uma previsão mais negativa, mais catastrófica, nada vai dar certo, eu nunca vou conseguir me situar dentro desse emprego, eu não vou conseguir. Tem várias repercussões, né, com relação a essa questão. Agora mesmo nós podemos ver, estava até conversando com a Clara mais cedo sobre o quanto que é difícil em alguns países, os imigrantes que não conseguem se legalizar. Às vezes passam anos da sua vida, mais de 10, 20 anos, sem nunca poder ir no seu país, sem ter contato com seus familiares, sem ter essa perspectiva, e o quanto que isso traz esse impacto ali para o nosso emocional. E quando nós pensamos, né, dessa forma, eu não vou ter esse tipo de pensamento e estar feliz. Logicamente que os nossos pensamentos, eles vão ter uma influência no nosso emocional. Então, a forma como nós pensamos ali, ela vai influenciar na forma como nós nos comportamos, na forma como nós nos sentimos. Um outro exemplo aqui, para clarear mais essas questões, eu trouxe aqui dentro dessa perspectiva da imigração, mas, por exemplo, um exemplo bem aleatório. Eu dirijo, digamos que há 10 anos, né? Há 10 anos eu tenho esse hábito e nunca aconteceu nenhum acidente, eu nunca bati em ninguém, nunca teve nada assim tão grave. Mas um determinado dia, eu estou indo para o meu trabalho e a Clara está dirigindo o carro dela e a Clara vem em alta velocidade, bate no meu carro capota, tem os danos ali materiais, eu vou para o hospital para ficar em observação, mas não tem nada assim tão severo, né, com relação ao meu físico. E aí eu vou para minha casa, guardo meu carro, voltar, né, ali do concerto, e depois de umas 2 semanas eu vou novamente, né, entrar na rotina e para o meu trabalho de carro. Então, digamos que nesse momento que eu entro no carro, vem o pensamento, vai acontecer de novo, vai ter outro acidente, eu vou morrer. Então, é aquele pensamento muito catastrófico, né? Já vem aquela previsão negativa do futuro. E aí, o que que a TCC ela nos ensina, né? Que é a terapia cognitivo comportamental a analisar essa situação. Por exemplo, se há 10 anos eu dirigia e isso nunca aconteceu, por que que com um evento isolado eu começo a pegar ele como se fosse uma verdade absoluta? E aquilo não fica somente no pensamento, como eu falei para vocês. Teve esse pensamento no primeiro momento, mas isso vai repercutir. O fato de eu pensar que vai acontecer de novo vai fazer com que eu tenha uma crise de ansiedade naquele momento, que eu tenha muito medo e que eu evite dirigir. Então, eu evitando, né, ter esse comportamento ali evitativo, faz com que isso fixe mais ainda, né, essa questão de eu evitar, tanto que a gente vê que tem muitas pessoas que passam por isso, né, depois de um acidente, ou às vezes aconteceu uma turbulência no voo, a pessoa às vezes já fez várias viagens, mas por conta daquele evento isolado, ela começa a ter aquilo como uma verdade absoluta, e a gente trabalha muito a questão da flexibilidade cognitiva para começar a pensar em novas alternativas. E é justamente essa questão. Passaram-se 10 anos, nunca aconteceu um acidente. Eu fiz várias viagens, nunca tinha tido uma turbulência tão forte. Então, a gente não fixar nessa questão aqui específica, né, que nos causou um desconforto, um sofrimento naquele momento muito intenso e que repercutiu posteriormente. E a gente compreende que não é algo fácil, não é algo que é feito de um dia para o outro, principalmente com relação a essas repercussões emocionais, esses pensamentos disfuncionais, pensamentos que chegam, vão ser individuais, subjetivos. Eu tenho os meus pensamentos com relação a isso, a Clara tem os dela, que às vezes são totalmente diferentes dos meus, mas estão dentro desse contexto, desse processo de adaptação aqui do imigrante. Então, a gente vai estar trabalhando isso com técnicas de terapia cognitivo-comportamental, com a psicoeducação, dentro do nosso grupo terapêutico. E a Clara vai dar sequência aqui ao próximo tópico. Perfeito, Tainá. Essa aulona que a Tainá deu agora é o tópico 3, né, que acabamos de dizer, o que a TCC nos ensina sobre esse sofrimento. Ela deu um exemplo na prática ali do que seria. E agora a gente vai para a parte 4 aqui, que é o papel da rede de apoio e da comunidade. Tainá, arrasou muito, foi sensacional esse exemplo. Eu acho que
ajuda as pessoas a se identificarem, tanto quem já passou por esse processo, quanto quem está se preparando para vir e migrar, né? Às vezes a gente imagina as dificuldades, mas fica difícil de colocar ali na prática do dia a dia como seria isso. Então, foi muito bacana. Bom, esse tópico também é muito importante, porque um dos fatores principais e protetores para as mulheres imigrantes é o suporte social. Eu e a Tainá nos conhecemos em um desses grupos de mulheres imigrantes brasileiras pelo mundo, e eu acho que aqui a gente tem que contar um ponto positivo, né? Somos muitas e estamos muito espalhadas por muitos lugares do mundo. Então, pesquise onde você está, né? Tem muitas pessoas que acham que a rede social Facebook já está um pouco aposentada, mas dá uma olhadinha lá, pesquise. Onde você estiver, né? Brasileiras em Monique, brasileiras em Sydney, brasileiras em Portugal, brasileiras nos Estados Unidos. Tem grupo de brasileiros até no Alasca. A gente está bem espalhado mesmo, então vamos contar com isso ao nosso favor. E tem grupos específicos para mulheres nessas regiões, né? Quando a gente imigra, um dos principais pontos ali é a solidão. Para quem que eu vou pedir ajuda se eu precisar de algo? Para quem que eu vou recorrer? Com quem eu vou desabafar? E às vezes a gente pode desabafar com pessoas que não estão aqui e não ter uma resposta tão legal, não ter o apoio ali que seria necessário, como a Tainá falou anteriormente, né? E até pessoas que estão aqui vivenciam experiências diferentes, porque somos pessoas diferentes, vivendo situações diferentes, e mesmo que fossem situações iguais, a gente lida de maneiras diferentes com aquilo que acontece. Mas fazer parte de um grupo onde tem outras pessoas para ouvir, para dar exemplos, para apoiar, para ajudar, é algo muito importante. Muitas vezes a gente não se conecta, não sabe como encontrar, né, essa rede, ou ela não existe, ou ela não é segura. Se ela não existe, está uma oportunidade aí para você, mulher imigrante, onde está morando, de criar, né? Nada impede de você começar um movimento e, com certeza, se conectar com mulheres que estejam passando por isso. E se você entender que não é um canal seguro, encontrar qual é o caminho seguro de fazer isso acontecer. Essa promoção, espaços terapêuticos, rodas de conversa, participar de alguma comunidade, fortalece muito o sentimento de pertencimento. E nesse ponto aqui, eu e Tainá também podemos ajudar, porque temos um grupo terapêutico focado para mulheres imigrantes. Então, se você não conhece ainda, dá uma olhadinha aqui no link que vai estar nesse vídeo com o direcionamento para o nosso grupo do WhatsApp. Mas o bacana de falar desse tópico aqui é que a gente sabe que as dificuldades são imensas, mas que a rede de apoio também é imensa na mesma proporção. Além disso, a terapia cognitivo-comportamental, como a Tainá bem disse, tem inúmeras ferramentas que podem ajudar a trabalhar essas crenças de autossuficiência, né? A gente pode mudar um pouquinho ali a forma como o nosso cérebro associa algumas situações e substituir pensamentos negativos por algo que nos fortaleça. E aí, eu acho que aqui é bacana dizer também que a gente pensou nisso, que a gente costuma pensar das coisas de uma forma bem bacana, né, Tainá? E a gente também tem um mini curso voltado para a saúde mental de imigrantes. E nesse mini curso a gente traz estratégias exclusivas de enfrentamento de várias situações. É um material muito bacana, baseado na terapia cognitivo-comportamental, em evidências científicas, e que eu tenho certeza que vai fazer a diferença no enfrentamento. Indo para o quinto tópico aqui, pessoal, dando sequência, né, no que a Clara está falando, eu vou falar um pouquinho sobre os caminhos possíveis de cuidado e reconstrução. Ela até comentou aqui sobre como nós nos conhecemos e dentro de um desses projetos, né, de mulheres imigrantes. E um dos primeiros momentos aqui, né, dos primeiros passos, na verdade, que eu acho que é interessante a gente abordar, é justamente nós estarmos validando a nossa dor, o nosso sofrimento, esse momento, né, que nós estamos fragilizados, porque, como eu comentei anteriormente, pode ser que alguém que esteja assistindo, seja imigrante, e não se identifique. Por quê, pessoal? Porque é algo subjetivo, nem todo mundo passa por essas questões, tem pessoas que chegam e se sentem muito bem, que não têm
esse choque, esse luto imigratório, que não passa por essas fases da mesma forma que outros estão passando. E o nosso serviço aqui, o nosso trabalho, ele está em olhar para essas pessoas que estão com essa dor, em legitimar esse sofrimento, em acolher, em justamente trazer estratégias de enfrentamento, compreender, né, o que que essa pessoa está sentindo, porque às vezes ela não consegue nomear, né, esse sofrimento, não consegue compreender muito bem, às vezes ela tenta conversar com uma outra pessoa sobre questões, né, que estão causando um sofrimento ali nela e ela vê que é diminuído, né? Aquela dor que ela está sentindo, ela não é validada por aquela pessoa que muitas vezes acha, não pode reclamar, você está vivendo o sonho de muitas pessoas, você está em um local vivenciando coisas novas, outra cultura, está viajando, então é como se essa pessoa não pudesse falar, né? Tivesse que silenciar a sua dor, porque para outras pessoas que muitas vezes estão de fora, que nunca passaram por isso, não faz sentido. Então, até mesmo a escolha, né, das pessoas com quem você vai compartilhar a sua dor, ela é muito importante nesse momento, que sejam pessoas que entendam de fato, né, que compreendam todo esse processo que você está passando. E a gente compreender quais são as redes que estão disponíveis ali, elas também são muito importantes. E também a gente ter um olhar para além dos papéis que ocupamos. A Clara trouxe aqui no início, né, que ela até comentou que no vídeo anterior, ela falou com mais detalhes sobre essa questão da maternidade, mas compreender que a mulher, ela está além, né, de papéis de mãe, de esposa, de cuidadora, que muitas vezes acaba sendo exigido, né, muito da mulher esse papel na sociedade. E ter esse olhar de autocuidado que nós precisamos alimentar, né, todas as áreas da nossa vida. E eu sei que esse equilíbrio perfeito, ele é utopia. Né? É muito difícil você encontrar uma pessoa, nossa, eu consegui equilibrar todas as áreas da minha vida de forma perfeita, mas é uma questão da gente olhar com amor e com cuidado para todas as áreas, entender quais as áreas que a gente percebe que estão sendo negligenciadas, e se hoje, por exemplo, o que que eu posso estar fazendo, mesmo que seja pequeno, né, em prol disso, ou organizar para que no futuro próximo eu já consiga, né, estruturar algumas coisas de forma consciente, né, de fato, algo que eu consiga implementar na minha rotina para que eu me sinta melhor, né, com relação ao meu dia a dia, com as coisas que eu gosto de fazer, me reconectar, né, com a minha essência, porque muitas vezes nesse processo de migração, muitas das coisas que a gente fazia, que a gente gostava, fica, né, no nosso país natal, e muitas questões ali que a gente gostaria, poxa, eu fazia determinada atividade, eu fazia tal coisa, e hoje eu não faço mais, né, e a rotina parece que muitas vezes fica só em torno de trabalho e casa, e começar a perceber, né, o que que nesse novo país ele tem para te oferecer, porque muitas vezes a gente não vai conseguir também fazer certas coisas que a gente fazia anteriormente, às vezes não tem, né, esse tipo de serviço, não tem esse tipo de atividade, principalmente se for algo muito específico, regional, e aí é interessante também, como eu tinha comentado com vocês aqui no início, sobre o nosso pensamento, né, que muitas vezes ele vem sempre com algumas distorções cognitivas, da gente ter esses pensamentos mais negativos, mais catastróficos com relação ao futuro, com relação a como as coisas vão ser. E eu sei que existem algumas desvantagens, né, com relação a algumas questões, mas a gente também começar pensar sobre as vantagens, porque nem tudo é desvantagem. Sei que tem algumas horas que as pessoas começam a pensar, porque até eu vivencio isso, eu também sou imigrante, então muitas vezes fica com aquele pensamento, eu estou distante da família, eu estou passando por isso, por algumas questões assim com relação ao que traz, né, o sofrimento de cada pessoa, saudade de algumas coisas específicas, mas existem também as vantagens. E quando a gente está, né, com esse humor mais rebaixado, com esse pensamento mais negativo, muitas vezes a gente tende a olhar mais para essa parte, né, das desvantagens que estão inseridas dentro desse contexto, e esquecemos
das partes que são vantajosas, das partes que nos fizeram querer vir. Então, é trazer muito isso, né? Colocar na balança, justamente, de forma consciente, refletir sobre esses dois aspectos, porque às vezes a gente foca muito nas desvantagens, e isso acaba trazendo um sofrimento muito grande. E a Clara vai dar sequência agora. Perfeito, Tainá. Bom, ser mulher já exige muito, a gente sabe disso. Ser mulher imigrante exige ainda mais. Mas você não está sozinho, Tainá e eu estamos aqui, e não só isso, né? Como a gente disse, o papel da comunidade, as redes de apoio. Tem um caminho possível ali para a reconstrução de quem é o seu novo eu, mulher imigrante. O que você está sentindo desde que você migrou, que você não contou para ninguém? Falar ajuda bastante. Se quiser, deixa aqui nos comentários ou pode nos procurar. Acho que vale reforçar aqui a questão do autocuidado, né? A gente sabe que as tarefas elas se multiplicam, mas ter um tempo só para você, para fazer algo que seja importante, o seu momento ali diário, 5 minutos por dia, 10 minutos. Quando a gente pensa em autocuidado, às vezes a gente pensa em algo muito grandioso, né? Ai, queria uma massagem, queria ir num spa, mas a gente sabe que são coisas que não fazem parte do dia a dia. O que você faz para cuidar de você no dia a dia ali? Pequenas coisas, né? Se não faz ainda, o que pode fazer? E além de olhar para a gente, nós, como mulheres imigrantes, também podemos olhar para outras mulheres imigrantes, né? Você conhece alguém que está passando por isso? Dá uma olhadinha, seja solidária, ofereça ajuda, encoraje. E esse vídeo aqui, ele é muito importante. E talvez vocês estejam se perguntando sobre a violência contra a mulher. A gente vai fazer um vídeo na sequência só sobre esse tema. A gente achou que era um tema muito importante para falar em um assunto só, então a gente vai fazer um na sequência. Fique ligado por aqui, só para entender mais a fundo sobre a violência contra a mulher, tá bem? Então, muito obrigada e até a próxima.